Cumprimento a todas as irmãs e irmãos, orando para todos nós, para que a paz de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima permaneçam sempre conosco. A temática que nos foi ofertada está descrita nos Evangelhos, através dos 4 evangelistas, quando Jesus, com sua imensa vontade de nos consolar, nos deixou o aviso, a lembrança de que nenhuma de suas ovelhas seria perdida. A doutrina espírita nos aclara de uma maneira muito firme, muito elucidativa, quando a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta a resposta dos Espíritos, ensinando-nos que somos criados simples, sem conhecimento, destinados à perfeição. A promessa, a revelação de Jesus para nós fica perfeitamente clara quando sabedores de que a perfeição aguarda todos nós. Com certeza, através do processo de aprendizado que todos nós espíritos realizamos durante nossa vida eterna, a lei da reencarnação, somos conduzidos à perfeição neste planeta, sobre aquele que nos disse que o seu jugo é leve, pois exige tão somente de nós o amor. A suavidade de Jesus, ao nos consolar, e principalmente diante dos momentos atuais, onde todo o planeta reverbera as suas tristezas, os seus desagrados, os seus desconfortos, diante da pandemia que não poupa nenhum povo, nenhuma etnia, nenhuma nação, todas as classes sociais. O sofrimento descrito por todo o planeta não deve nos assustar, não deve nos levar ao desespero, pois temos Jesus como nosso pastor, que docemente, durante milênios, vem nos conduzindo para a perfeição. Nós, espíritos, atualmente encarnados, nos defrontamos durante nossa jornada, através dos milênios, por muitas outras pandemias, por muitas outras dificuldades. A cada 100 anos, registra a história, passamos por momentos turbulentos, que servem para nos advertir, para nos lembrar que diante das leis eternas do nosso Pai,
devemos nos curvar, devemos nos resignar e prosseguir sempre na busca do amor universal, como Jesus nos ensina. E nos ensinou de forma didática, apresentando-nos a lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento semelhante ao primeiro, ao próximo como a nós mesmos. Lembrando-nos a cada momento do amor, concitando-nos ao amor, insistentemente dizendo: amai-vos. Quando queria ser mais incisivo, nos dizia: amai-vos como eu vos amo. E é somente através do amor que conseguiremos ultrapassar todos os desconfortos pelos quais vivemos, em qualquer momento, em qualquer encarnação. João, o evangelista, no seu livro, nas suas anotações, ele lembra muito bem que ele nos diz Jesus. Seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. E se atentarmos bem para tudo o que está acontecendo, por todo o orbe planetário, é um chamamento para que nos amemos de todas as formas, recolhendo-nos aos nossos lares, para recuperarmos os valores fundamentais da primeira escola de amor que o Pai nos dá, ou seja, a família, fazendo com que nos reencontremos, fazendo com que pensemos, repensemos na grandiosidade do amor. E repito, cuja primeira escola o nosso Pai nos deu, a família. Ao olharmos à nossa volta, vemos que multiplicam-se as jornadas, os esforços, os grupamentos das pessoas em busca de ofertar, de buscar auxílio para aqueles que não o têm ou não o podem fazer. A solidariedade hoje, neste momento, é uma das grandes preocupações de todas as criaturas. Vemos todos buscando fazer campanhas, buscando pedir, buscando às vezes implorar, para que compartilhemos com aqueles que possuem menos ou nada possuem, para que não venham a perecer por falta de amparo material. Assim, ele conduz o seu rebanho na prática do amor, mostrando o caminho que não deveríamos ter abandonado. Pois a doutrina espírita, através de capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 6, o Cristo Consolador, onde é analisada a promessa do envio de um Consolador. A descrição é de João, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 27. Pedirei ao meu Pai, diz o Mestre, para que Ele vos envie um Consolador que ainda não conheceis
e que ficará eternamente convosco. Eternamente convosco. E que terá como foco, como serviço a ser prestado, relembrar os meus ensinos e ensinar o que não posso agora. Assim, a doutrina espírita, apresentada por uma pleiade de espíritos, trazendo através de Allan Kardec o Livro dos Espíritos, apresentado ao mundo em 18 de abril de 1857. Cumprir a promessa de Jesus. Relembrar os seus ensinos, pois nós o esquecemos. Ao olhar a história da humanidade, basta que relembremos que nós, civilização cristã ocidental, destruímos em 2 guerras mundiais mais de 80 milhões de vidas de espíritos reencarnados. A nossa história pode ser descrita através das guerras. Pode ser descrita através dos movimentos de escravidão, de posse de bens materiais. Por isso, para isso, a doutrina espírita traz como bandeira: fora da caridade não é salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Não nos esquecemos, pois os Espíritos nos ensinam que a caridade é o amor em ação. Caridade é o verbo do substantivo amor, pois expressa nossas ações em relação ao fazer. E as coisas que ainda não era possível que ele nos ensinasse estão expressas por todo o Livro dos Espíritos, no que se refere à ciência da natureza, onde os espíritos aprimoram a sua inteligência com o seu contato. No primeiro livro do Livro dos Espíritos. No segundo livro, trata dos espíritos, ou seja, de cada um de nós, espíritos por todo o universo, ensinando-nos a lei da reencarnação como processo de aprendizado para nos conduzir à perfeição. O terceiro livro nos traz as leis morais da vida, apresentando-nos aspectos práticos em 10 capítulos da lei universal do amor. E a quarta parte, o quarto livro, trata de esperanças e consolações, onde nos é apresentado a consequência de nossos atos, sejam atos bons ou atos que ferem a lei do amor. Os 4 livros ou 4 partes do Livro dos Espíritos, de origem a outros livros. A primeira parte, a Gênese, onde é tratada a ciência da natureza. A segunda parte, o Livro dos Médiuns, um tratado sobre mediunidade, que, ao longo da nossa história como humanidade, foi mal utilizado ou desconhecido por muitos de nós através da história, pois a mediunidade é o contacto entre espíritos nas suas diversas esferas onde vivem ou em diversos padrões de vibração.
A terceira parte deu origem ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde cada aspecto da lei universal de amor é tratado por espíritos da mais alta hierarquia espiritual. E a terceira parte deu origem ao livro Céu e Inferno, para que possamos entender como se passa a questão das consequências de nossos atos, mas que podem ser nos apresentados por uma simples sentença. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim, conjugando tudo que o livro dos Espíritos e os outros livros que compõem os 5 livros básicos que nos orientam na doutrina espírita, podemos entender perfeitamente que todos nós, sem nenhuma exceção, o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo não ficará, não se perderá, pois o nosso destino é a perfeição. Amemo-nos, pois, e não poderia, ao encerrar as minhas palavras, de transmitir-lhes preciosa lição que recebi de criatura muito amiga e que muito amo. Queridos companheiros de reencarnação, estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. O processo de transição planetária acelera-se. Nossa compreensão sobre os acontecimentos fica um pouco turvados. Como entender? Qual a compreensão dos fatos? Aonde vamos? Para essas questões, busco a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec perguntou qual o modelo que devemos ver e seguir no planeta. A resposta é simples, uma palavra: Jesus. Não somente agora, mas sempre em nossas vidas. Além disso, a perfeição divina deve sempre lastrear nossas análises. São difíceis os tempos? Sim, são difíceis. Estão a exigir muita tranquilidade, paciência, humildade e, acima de tudo, a observância estrita da lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, semelhante a esse, ao próximo como a nós mesmos. Que nosso pensar seja de amor, que nosso viver seja de amor, que nossas atitudes sejam de amor. Eis que o nosso modelo espera de cada um de nós. Sigamos sua luz no mundo, como ele nos pede nos evangelhos. Onde estivermos, não importa onde ou com quem, sejamos capazes de transmitir o amor como ele nos ensina. Muita paz, com um beijo carinhoso para todos.